Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco. Você está no canal Reino em Pauta. Este canal tem o objetivo de levar a você a palavra viva do Evangelho do Reino. Muito obrigado pela tua comunhão, pela tua presença, pelo seu compartilhar e gratidão a todos vocês que já se inscreveram no canal também. Queridos, eu estou falando aqui nessa série sobre o desfrute da presença de Deus. E o Espírito trouxe ao meu interior para colocar bem claro aos irmãos sobre a questão da presença de Deus e seu desfrute. Como é que eu posso desfrutar a presença de Deus sendo eu um homem pecador? É possível? Como você entende a presença de Deus? Queridos, eu estou discorrendo, fazendo uma viagem que começou lá no Éden, naquele ambiente preparado, naquele jardim maravilhoso, jardim da comunhão, onde Deus visitava Adão, né, na virada do dia e tal, enfim. E agora eu estou já no livro de Êxodo, quando Deus, então, amados irmãos, continuando o seu plano, a sua visão, o seu trabalho, né, Deus, ele chamou Moisés, aquele que nasceu daquela família, que foi constituída da tribo de Levi. E Moisés está então na casa de Faraó e se forma ali até que Deus o tira dali. E Deus o leva, amados irmãos, para o deserto. E quando é um dia, Deus vem falar com Moisés na sarça. E não vou pregar sobre isso, mas só vou falar rápido aqui. E Deus vem então e encontra com Moisés na sarça. Interessante, vou pontuar alguma coisa aí da parte do Espírito. A sarça era uma árvorezinha normal em que Moisés via sempre. Só que naquele dia a sarça estava diferente. Vou pontuar assim, tem dia na vida do homem que amanhece diferente. É aquele dia que Deus vai encontrar com o homem. É aquele dia que Deus vai restaurar o homem. É aquele dia que Deus vai chamar o homem. Moisés, olha, há uma coisa diferente na sarça. A sarça está queimando, existe um fogo ali. E aquele fogo não consome. Não era normal, era algo anormal. Então Deus trabalha no caminho da anormalidade para fazer uma chamada tão poderosa quanto a de Moisés. Queridos, então Moisés estava sendo chamado exatamente para cumprir o plano de Deus e levar a presença de Deus lá no Egito e arrancar o povo de lá. Né? E a palavra do Senhor declara que isso aconteceu. Poderia pregar sobre isso, um monte de mensagens, mas a palavra diz que isso aconteceu. E Moisés, ele tem agora o encargo de caminhar com o povo de Deus no meio do deserto. Mas o que me deixa maravilhado é que Deus se preocupa a forma com que Deus vai se apresentar a Moisés e aos filhos dele. Deus se apresentou na sarça, né? Moisés subiu ao monte, a presença de Deus veio. Quantas vezes isso aconteceu? A Bíblia diz que a presença de Deus veio quando o povo gritava por comida, por bebida, e Deus trouxe a eles, Deus transformou a água amarga em água doce, e Deus trouxe codornizes, carne à vontade para eles, e Deus deu a comida de Deus, que era o maná, e eles colhiam aquele maná todos os dias. Enfim, irmãos, os milagres do deserto é impressionante. No meio do deserto existe uma vontade, existe uma voz, existe um milagre. Grave isso, pega essa revelação. Talvez você esteja passando um deserto e você está desesperado, mas eu vou dizer que no deserto Deus tem uma presença. Deus tem um caminho, Deus tem uma vontade, Deus tem uma cura, Deus tem uma libertação. E Deus então colocou alguns pontos muito fortes com o povo. Um deles foi a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Né? E ao passar então daquela caminhada, Deus direcionou Moisés e disse que ele teria que ter um tabernáculo, porque Deus precisava de um lugar prático de adoração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus precisa de um lugar prático de adoração. Talvez você esteja falando, pastor, você está falando da igreja templo? Não, eu estou falando da igreja você. Esse lugar que Deus quer para adoração é o seu interior, tá? E tem que ser prático, ele tem que estar disponível toda hora, todo momento. Por isso que Paulo disse, orai sem cessar.
Aleluia. E o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Alguém que esteja, irmãos, realmente vivendo a realidade dessa restauração que o Senhor fez na cruz. Vamos voltar ao eixo da palavra para seguir a viagem. Então, Moisés, amados irmãos, em tantas comunhão, em tantas coisas, ele ouviu Deus pedir para ele para fazer um tabernáculo. E Deus desenhou o tabernáculo. E é interessante que Deus desenhou tudo que Deus queria para colocar dentro do tabernáculo. Entre todas as coisas que Deus queria, que eu já preguei muito sobre isso também, Deus pediu a ele uma arca. A arca era uma coisa pequena, 1 metro e tal de comprimento, tal largura, não sei o que, 70 centímetros e tal. E irmãos, parecia uma coisa simples. Deixa eu falar uma coisa para você. As coisas de Deus parecem ser simples, mas elas são poderosas. Uma palavra, uma vírgula, um ponto, uma voz, gente, faz uma diferença, meu Deus do céu. E Moisés então ouve a voz de Deus no capítulo 37 de Êxodo. E Deus fala para ele fazer uma arca. E Deus pede algumas coisas para ele interessantes. No capítulo 37, irmãos, Deus fala assim, faça uma arca, olha, de 1,10 m. A arca tem que ter 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura. 70 centímetros de altura. Reveste ela de ouro puro, por dentro e por fora. E fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas para ela, prendendo a seus 4 pés, com 2 argolas do lado e 2 do outro. Depois fez vara de madeira de acácia, revestiu de ouro, colocou nas argolas laterais, para que pudesse ser carregada. Olha só, irmãos. Fez a tampa, ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. Fez também um querubim, do outro batido de extremidade da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade, segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, estavam em frente, um de frente para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Bom, essa era a arca. Irmãos, esse era o modelo que Deus pediu da arca. Parece uma coisa incrível, né? Por que Deus queria uma arca assim? Por que Deus queria? Amados, Deus está pedindo algo para você. Parece que você não está entendendo. Deus está pedindo algo para mim. Parece que eu não estou entendendo. Porque o homem tende a entender as coisas de Deus, as coisas espirituais, de forma natural. Deixa eu falar uma coisa para você. As coisas espirituais não conseguem se discernir naturalmente. As coisas espirituais, diz a palavra, se discernem espiritualmente. É somente no espírito que você consegue discernir. Inclusive a presença de Deus, você só consegue desfrutar se for no espírito. Porque na alma caída você não consegue desfrutar a presença de Deus. Por quê? Porque você vai discutir com Deus, vai questionar Deus, você vai falar, Deus, por que aconteceu isso, por que aquilo outro, enfim, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas a presença de Deus, irmãos, se desfruta no Espírito. E quando você ganha essa realidade, você invoca o nome do Senhor e você então santifica a sua alma. Quando você santifica a sua alma, vontade, mente e emoção estão junto com o Espírito e agora um só propósito, uma só visão, então existe um desfrute. Glória a Deus. E Deus agora, então diz a Moisés, você faz a arca, irmãos, e no capítulo seguinte, deixa eu ver aqui qual capítulo, me parece que é o 40, capítulo 40, né? O versículo de número 20, ele está falando da constituição do tabernáculo, quando o tabernáculo foi armado, com tudo que Deus havia pedido. No verso 20 ele fala assim, ó, colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Meu Deus, irmãos, ele colocou dentro da arca as tábuas da aliança, as tábuas dos mandamentos. E ele colocou dentro do tabernáculo em um lugar específico. Qual é o lugar específico do tabernáculo que estava a arca? A arca estava no Santíssimo Lugar. O que representa para nós hoje o Santíssimo Lugar do tabernáculo daquela época? Representa, irmãos, a vida no Espírito.
Você é um tabernáculo. Você tem 3 partes, o tabernáculo tinha 3 partes. O tabernáculo tinha o pátio, o tabernáculo tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. Você também. O seu corpo representa a entrada do tabernáculo. A sua alma representa o santo lugar, que tem que ser santificado, tem que ter constituição. E o seu espírito representa o santíssimo lugar, aonde habita a arca. Então, aonde a arca foi colocada por Cristo, quando restaurou a imagem de Deus dentro do homem através da cruz, foi no espírito. Então, ali no espírito houve a restauração da imagem de Deus. Então agora, irmãos, o DNA foi restaurado. Então agora, queridos, a imagem de Deus está restaurada. Então está tudo novo. Cristo é novidade de vida. Então a Arca da Aliança foi colocada no Santíssimo Lugar. E você vai ler a história, querido, a seguir aí, né, na sequência dos próximos livros, você vai ver o que acontecia naquele tabernáculo. Em primeiro lugar, adentrava o sacerdócio com o sacrifício e oferecia em holocausto lá no pátio. Sequencialmente se banhava na piscina ou na pia que está lá, né, no tabernáculo, e depois entrava no santo lugar, onde tinha muitas coisas interessantes, como o candelabro, como o altar de incenso, como a mesa da proposição. E quando você adentra a esse ponto, você olha para o candelabro, você vê uma constituição. O candelabro representa a igreja em sua constituição. E quando você olha para o altar de incenso que está ali na entrada do Santíssimo Lugar, exatamente naquele véu onde entra para o Santíssimo Lugar, o altar de incenso representa o clamor e as orações dos santos. Ali é um lugar de oração. E a mesa da proposição representa, irmãos amados, ali a provisão, é Deus provendo. Então nesse lugar Deus tem provisão. Amados, eu quero falar uma coisa para você, a melhor coisa que podemos aprender é colocar a nossa alma no lugar dela. E como que a gente coloca a alma no lugar dela, irmãos? Invocando o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Eu continuo na próxima reflexão. Obrigado, Deus, fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Até já.